de pequena ou média empresa. Pequena e média empresa. Dá mais ou menos 19.565.000 empresas de pequeno e médio porte. Em 2016, no auge da crise, quantos lembram, o Brasil tinha 247 milhões de milionários, 247 mil milionários. Milionário, segundo a pesquisa, segundo os especialistas, é alguém que tem, além de ter sua casa própria, ele tem em ativos $1 milhão. Hoje, mais ou menos 5 milhões de reais. Por que eu falei isso de 2016? Porque, por incrível que pareça, no auge da crise de 2016, surgiu mais 70 mil milionários no Brasil. No auge da crise. Ou seja, alguém que aproveitou a crise, aproveitou a oportunidade e de alguma forma ou ampliou o seu negócio, ou abriu o seu negócio diante de uma dificuldade. E eu fiquei pensando, por exemplo, nós estamos aí, veja essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. No meio desse caos, alguém vai tirar algum proveito e montar uma empresa ou fazer um tipo de promoção, por exemplo, que poderia, não haja uma crise dessa, vender colchão. Sim. Quanto não renderia? Então é alguém que aproveitou uma crise e empreendeu. Aproveitou a oportunidade. Com certeza no Brasil em 2016 muitas pessoas, muitos empresários, muitas pessoas tiveram muito a reclamar, mas 70 mil pessoas tiveram muito a agradecer porque cresceram os seus negócios. Eu também pesquisei o que significa empreendedor. Empreendedor é uma pessoa que tem disposição e ou capacidade para idealizar, ou seja, tem uma ideia, coordena esforços e realiza, executa uma atividade, produz alguma coisa. E eu acho interessante porque um empreendedor é alguém que tem a disposição e ou capacidade. Eu acho interessante isso porque às vezes a pessoa tem disposição, mas não tem uma capacidade. Às vezes tem capacidade, mas não tem disposição. Então é a soma dos dois que faz com que a pessoa venha empreender um negócio, ter uma ideia, coordenar esforço para que aquela ideia saia do papel e além de sair do papel, ela executa e faz com que haja uma produção de alguma coisa. Tudo isso administrando uma coisa chamada risco. Todo empreendedor ele vai correr um risco. Ele vai fazer uma análise dos prós, dos contras, né? Aquilo que ele pretende empreender. Todo empreendedor corre um grau de risco, né? Você, antes de montar qualquer negócio, antes de você empreender qualquer atividade econômica, é necessário que você faça uma avaliação. Se você vai montar uma loja, que tipo de loja, aonde, o público que você quer alcançar, se é naquele local devido, né? Saber se o ponto é bom, enfim, fazer uma série de avaliações. Eu estou falando, meu sapato sujo, mas depois tira da gente. Depois os irmãos, eu estou apenas lembrando aqui alguma coisa para os irmãos, tá? E aqui eu botei um exemplo aqui. A pessoa vai montar um negócio, eu tenho um sonho de montar um bar, um exemplo. Um bar, vai botar na frente da igreja, ou seja, não é o público, né? Não é a área adequada, apenas tem como exemplo. Mas para empreender é necessário recurso, diga comigo, dinheiro. Dinheiro. Fala bonito. Dinheiro. E como conseguir então dinheiro para empreender? As duas formas mais comuns de levantar recursos é tendo recurso próprio, a pessoa que já possa de alguma maneira ter esse recurso ou de uma economia ou alguma coisa que vendeu, de alguma maneira a pessoa já tem esses recursos, que eu classifiquei aqui como uma economia ou um planejamento. Como eu estou aqui diante de futuros milionários, desde quando começou esse projeto empreender, que eu acredito que vocês já estão planejando. Sim. Sim ou não? Sim. Essa é a ideia, já tem uma semente para empreender.
Então você já começa a selecionar as sementes, você já começa a colocar diante de Deus. Tá? Então, recursos próprios que pode vir advento de uma economia que é feita e de um planejamento. Ou outra coisa que é muito comum no Brasil, questão de empréstimos, né? As pessoas montam um negócio, é muito comum buscar recursos de empréstimo, aí vai desde empréstimo familiar, tio, parente, até um banco que possa disponibilizar esse recurso. E ele tem uma pergunta: por que os brasileiros não são bons em economizar? Eu fiz várias pesquisas e o brasileiro ele não tem muito a característica, a cultura de economizar, de guardar recursos, guardar dinheiro. Obviamente não é somente pela condição econômica que não é boa, não é só por isso. E os principais motivos que eu encontrei nessa série de pesquisa: primeiro, que o brasileiro não tem a cultura de educação financeira, de ensinar educação financeira. Nas nossas casas, também nas escolas, né? Não se ensina em casa, não há uma grade escolar, não há um currículo escolar sobre educação financeira. Né? Existe já a ideia, estão se batalhando para colocar isso. E tem um propósito, eu vou falar aqui no final sobre isso. Por que no Brasil não se ensina educação financeira desde criança? Ensinar para os filhos economia, ensinar o que é um ativo, um passivo, enfim, ensinar o que é crédito, débito, enfim, não tem essa cultura, não é. Segundo, o brasileiro ele gasta mais do que o que ganha, de um modo geral, está sempre gastando mais do que o que ganha. E o importante aqui não é quanto ganha, mas o importante é quanto gasta. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que toda pessoa que é milionária, de alguma forma, ela gasta menos do que o que ganha. Então, se vocês pretendem ser um milionário no futuro, já tem que começar a gastar menos do que o que ganha. Independente do quanto ganha, mas tem que se esforçar para gastar menos. Né? Porque o brasileiro também é muito consumista e é muito imediatista. Por exemplo, se tem uma necessidade, quando ganha um dinheirinho, tinha um projeto que montou um negócio, mas eu estou precisando tanto disso aqui, aí compro. Então, é muito imediatista, o brasileiro é muito imediatista. Lógico que eu não estou falando ninguém aqui assim imediatista, né? Ok, estou profetizando. E por conta disso também o brasileiro administra muito mal os recursos. Eu estou pegando aqui regra geral, tá, irmãos? Administra muito mal os recursos, sempre consumindo muito. Outro problema seríssimo de nós brasileiros é viver de aparência. É um ponto muito importante, que o brasileiro acaba não economizando, não planejando o futuro, porque é um povo que vive muito de aparência. E aquele velho ditado, inclusive eu vi nessa pesquisa: compra o que não pode com dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. Não sei se você já ouviu isso, né? Que a pessoa vive muito de aparência, né? Quer impressionar, quer chamar atenção, né? Enfim, viver de aparência não é muito bom, ainda mais nós que estamos aqui num contexto, né, de empreendedor, cristão, servo de Deus. Nós não podemos viver pela aparência. Temos que colocar em prática a nossa essência. Amém? Outra causa do brasileiro não economizar, não guardar dinheiro, é que ele também não faz planejamento. Um povo que vive tudo do momento, da hora, do que der, de um modo geral é sempre assim. Não há planejamento, não planeja o futuro. Vive sempre o aqui e o agora. O brasileiro tem muito isso. É imediatista, o que precisa compra, divide no cartão 10 vezes, financia sapato, sandália, roupa, final. E aí fica difícil a gente empreender. Não há planejamento, repito aqui, porque se você não programar a sua vida, se você não planejar o seu futuro, o que você pensa daqui a 1 ano, 10 anos, 5 anos, a gente tem que ter essa ideia. Tá? E por fim, que para mim é o gravíssimo do brasileiro, isso foi ensinado, é a paternidade do Estado. O povo brasileiro pensa que o seu futuro o governo vai dar, no futuro a minha aposentadoria do Deus, o governo está providenciando, né? Acha que o governo vai ajudar ele a resolver seus problemas. De um modo geral, na cabeça do brasileiro está assim. Por isso que você vê, quer que o político me dá, quer que o governo me dá, quer que eu não ganho nada do governo, porque tem essa mentalidade
de que o governo é o pai dele que vai resolver o futuro, vai resolver todas as coisas. Não. E o empreendedor tem que ter a consciência de que ele é o senhor do seu futuro. Amém. E não o governo, né? Essa mentalidade foi implantada muito a partir de 1940, com Getúlio Vargas, quando ele implantou a FGTS, todas essas coisas, férias, décimo, é como diz assim, olha, você não tem condição de administrar os seus recursos, dá para o governo que ele sabe fazer por você, né? Isso aí é uma coisa complicada, isso está implementado na cultura do brasileiro, saber que um dia o governo vai mantê-lo, vai pagar suas contas, de alguma maneira ele acha que o futuro está garantido com o governo, né? Mas eu estou falando diante de empreendedores aqui, tá bom? Amém. Será que a Bíblia fala sobre empreender?